Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Josué, no capítulo 5, no verso 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. É interessante o que a palavra do Senhor diz, primeiro, porque esse texto foi escrito 40 anos depois de quando eles haviam saído do Egito. Foi um tempo muito longo, uma jornada muito dura, foi um tempo de dor, de perda, de muito sofrimento. E após os 40 anos, Deus vira aquela nação e diz: Só hoje eu tirei de vocês o opróbrio que era do Egito. Entenda, durante 40 anos eles carregaram as dores, as mazelas, as maldições. O peso que estava sobre eles na terra do Egito permaneceu sobre a vida deles durante 40 anos, e não se engane. Muitas vezes nós estamos carregando o opróbrio, a dor, o sofrimento, que vem de geração em geração. Muitas vezes nós estamos repetindo ciclos, porque são forças espirituais que estão pesando contra nós e nos levando sempre de volta ao mesmo caminho, à mesma dor, ao mesmo sentimento, à mesma perda. Muitos de nós estamos em Cristo Jesus, salvos pela graça do Senhor. Mas há ações espirituais que estão pesando sobre nós. Há tristezas que permanecem sobre nós. Há decepções na vida pessoal, na vida sentimental. A palavra do Senhor diz que quando Lázaro ele sai e ele ressuscita, que a Bíblia diz que eles removeram a pedra e Lázaro saiu. A Bíblia diz que quando ele sai, ele tinha sobre a cabeça, as mãos e os pés faixas ainda. Havia uma lembrança da morte, havia uma lembrança da dor, daquele período em que ele ficou enterrado, sepultado. Ele vem para a vida, mas ele ainda arrastava consigo certas heranças, e Jesus diz aos discípulos: tira isso dele. Não permita que ele esteja na vida carregando heranças e lembranças de morte. A palavra opróbrio, para mim, é uma das mais significativas na Bíblia, porque a palavra opróbrio, ela é o pior nível da miséria emocional, da miséria financeira. O opróbrio é quando nós estamos sofrendo, passando por dores, por lutas, e isso é tão grande, é tão forte, que é exposto e todas as pessoas sabem da nossa vergonha, todas as pessoas sabem que nós perdemos um ente querido, todas as pessoas sabem que nós estamos passando por lutas financeiras, todas as pessoas sabem que nós estamos cheios de depressão, de síndrome. O opróbrio significa isso. Durante 40 anos, mesmo tendo sido liberto do Egito, ainda havia sobre eles o opróbrio, a miséria. Havia sobre eles a dor, havia sobre ele aquele peso espiritual que eles carregavam desde o tempo em que eles estavam no Egito. E o opróbrio deles era um opróbrio primeiro de escravidão. Entenda o que a Bíblia diz. A Bíblia ela ensina assim, que toda pessoa que perde, ela se torna escrava do seu vencedor. Toda pessoa que perde para a tristeza, ela vai se tornando uma pessoa escrava daquele sentimento de tristeza até virar depressão. Toda pessoa que perde para o vício, para o cigarro, para o alcoolismo, para as drogas, toda pessoa que perde essa batalha, ela se torna escravo de um espírito dominador de vício que está sobre ela. A escravidão do Egito era um domínio que havia sobre eles. Durante 40 anos, mesmo não estando mais no Egito, aquela força espiritual ainda os oprimia, ainda dominava, ainda os fazia escravos. Muitas vezes nós estamos em Cristo Jesus, mas estamos carregando conosco escravidão de derrotas na vida moral, na vida pessoal, na vida financeira, na vida emocional. Carregamos conosco a escravidão, porque a escravidão ela é um opróbrio, é um peso espiritual que precisa ser removido de sobre nós. Segundo, o opróbrio do Egito era uma derrota na vida familiar. O escravo, ele não tem o domínio sobre a sua casa, sobre a sua família. O pai não é pai sobre o filho, a mãe não é mãe sobre o filho.
Quando o filho nasce escravo, quem tem a autoridade sobre ele é aquele que o tem, aquele que o possui, e não seu pai ou a sua mãe. Há pessoas que vivem de uma derrota e de uma escravidão familiar, onde o diabo tem dominado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento conjugal. Muitas pessoas casaram e desde o seu casamento eles carregam um opróbrio de infelicidade na vida conjugal, de infelicidade no relacionamento, de briga, de contenda, de humilhação, de fracasso, de derrota. Essas pessoas estão em Cristo Jesus, mas há um opróbrio de domínio familiar. Terceiro, o opróbrio do Egito é a dependência da vida pessoal. O escravo não é dono das suas decisões, o escravo não é dono do seu caminho, o escravo ele não é dono da sua vontade. A vontade do escravo é transferida ao seu dono, ao seu possuidor. A vontade do escravo ela é dominada por aquele que obtém a autoridade sobre ele. Há pessoas que não conseguem decidir pela sua própria vida. Há pessoas que estão tão dominadas pelas pressões da vida, pelas adversidades. Elas não conseguem sair da sua dor, não conseguem sair das suas crises. Elas não têm mais domínio sobre si, elas não conseguem dormir, não conseguem comer, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem encontrar o seu caminho, não conseguem trabalhar, porque a decisão da sua vida pessoal está subjugada a uma força opressora. Há um domínio, há um opróbrio, há uma marca que fica espiritualmente. Quando a palavra do Senhor diz que Deus, depois de 40 anos, removeu aquele opróbrio. Depois de 40 anos, Deus tirou aquela força que estava dominando a vida deles. Talvez você não entenda as suas fraquezas, talvez você não entenda as suas lutas, talvez você não saiba por aquilo que você está passando, pelos problemas que você tem enfrentado. Talvez você não compreenda por que a sua vida não dá certo, por que o seu caminho não é bem sucedido, por que você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz. Talvez você não consiga entender por que as coisas não acontecem no seu trabalho, não consegue na sua vida pessoal, não consegue na administração das suas coisas. É porque possivelmente há um peso espiritual, há uma força que precisa ser removida, retirada de sobre a sua vida. Muitas vezes nós não estamos mais naquele lugar, muitas vezes nós não estamos mais naquela situação, mas há um peso, uma lembrança, uma força que sempre nos empurra àquele lugar de sofrimento. Há pessoas que se casaram, mas elas sempre estão presas a um sentimento de solidão. Há pessoas que são extremamente inteligentes, mas estão presas a um sentimento e um pensamento de que elas são pessoas sem inteligência. Há pessoas que são extremamente bonitas, mas elas carregam consigo um pensamento e um sentimento de desajuste, onde elas não se sentem bem, não se sentem belas. Há pessoas que não se sentem em condição de viver. Apesar de serem pessoas talentosas, apesar de serem pessoas esforçadas, pessoas sérias, essas pessoas carregam consigo um sentimento de dor e de derrota, porque isso muitas vezes é um opróbrio que precisa ser removido. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Gilgal significa remover, retirar, significa tirar. Aquilo foi tão importante para o povo de Deus que eles resolveram dar um nome àquele lugar e disse: aqui foi o lugar que Deus retirou a força e o peso de opressão que estava sobre mim. Nessa manhã eu quero orar por você que entende que há um peso de opressão sobre a sua vida. Há uma escravidão na sua vida psicológica, na sua vida emocional. Você está dominado por derrotas, por perdas, por infelicidade. Você percebe que você tem caminhado, mas há muito peso espiritual sobre a sua vida. E enquanto isso não for retirado de sobre você, removido da sua vida, você não encontrará paz, força, prosperidade. Chega um momento na vida em que Deus diz: eu te tirei da terra do Egito, mas eu preciso te tirar do opróbrio, eu preciso te tirar das maldições, eu preciso te tirar daquele sentimento de dor, de inferioridade, de problema familiar, de decisões na vida. Eu preciso retirar aquilo que está pesando e te impedindo de ser pleno e de ter uma vida feliz. Talvez nessa manhã você diga: bispo, eu preciso que seja removida toda a maldição, todo o peso, tudo que está dando errado na minha vida profissional.
financeira, nos meus estudos, tudo que está dando errado na minha vida sentimental, tudo que está dando errado na minha vida psicológica, emocional, eu quero que seja retirado de sobre mim. Se você quer remover isso da sua vida, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, Senhor, nessa manhã, eu apresento a vida desse homem, dessa mulher que nesse momento oram junto comigo. A todos nós, Senhor, que temos carregado o opróbrio do Egito sobre nós. A todos nós que temos carregado um peso de culpa, de dor, de derrota, de vergonha. A todos nós que temos carregado um peso de humilhação, um peso de solidão, de sofrimento. A todos nós, Senhor Jesus, que temos caminhado na vida, mas carregando conosco lembranças, heranças de uma vida espiritual de derrota, de fracasso, de pecado, de culpa. A todos nós, Senhor Jesus, que temos andado sobrecarregados na vida de forças espirituais que têm lutado contra nós. Senhor, nessa manhã eu peço em nome de Jesus, retira o opróbrio, tira, Senhor Jesus, o peso, quebra a maldição. Senhor, tudo aquilo que tem nos feito arrastar correntes de peso, correntes de dor na vida, que tem feito nos andar com dificuldade na vida, tudo que tem fechado as portas, cerrado os caminhos diante de nós, Deus, quebra nessa manhã, que o teu poder, o teu milagre, a tua vitória venha retirar todo o peso espiritual, toda herança espiritual, toda maldição espiritual, tudo que não procede do Senhor que está sobre a nossa vida espiritual, retira de sobre nós, que hoje seja o dia do livramento, que hoje seja o dia em que seja removido de sobre nós todo o peso e toda a força contrária. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira. Eu quero convidar você que deseja receber esse áudio. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp do número 41 987 96 6353. Quero, em nome de Jesus, ligar no céu e abençoar todas as pessoas que têm compartilhado esse áudio. Você é o missionário dessa obra, você é um companheiro junto comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abra o céu, porque eu sei que é necessário muito amor para compartilhar a palavra de Deus, é necessário muito amor para ministrar as pessoas que precisam, e você que tem ministrado essa palavra a tantas pessoas que precisam, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.